Ele é o professor Júlio Francisco. Ele é gestor do Colégio Executivo na cidade de Guarabira, professor de língua portuguesa há mais de 30 anos, né? Como professor, especialização em metodologia de ensino superior e licenciado em letras pela UEPB. Eu convido aqui o professor Júlio Francisco. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente ao meu grande Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer à Prefeitura de Guarabira, à Secretária de Educação Rosa, a qual eu saúdo com o maior carinho, aos professores e cooperadores dessa mola propulsora tão importante do nosso país, do nosso mundo, que é a educação. E estendo também um abraço à prefeita Josilda, e ora a Deus para que a administração de vocês aí deixe o marco, né? Porque eu sempre costumo dizer que quem você é deixa marcas. Então existem marcas boas e marcas ruins. Quando as pessoas passam por você, todas deixam marcas, tá bom? E para esse momento aqui, é um momento ímpar, um momento, como todos os momentos são ímpares, até porque eu estou na minha terra, né? Eu sou aqui do sítio Canafistinha, então eu sou natural, no meu registro de natural de Araçagi. Tenho muitas famílias aqui em Araçagi, muitos alunos, ex-alunos, então eu estou me sentindo em casa. E quando se fala de educação, inclusive eu vou pedir aos colegas licença para tirar a máscara, até porque eu estou muito distante aqui das pessoas, tá bom? Então, para mim, falar de educação é contagiante. Assim como eu falo da Bíblia, como eu falo dos ensinamentos do Cristo, falar sobre educação é contagiante. E dizer para os professores que estão em casa que o homem, quanto mais educado, ele adoece menos. A educação, o verdadeiro homem educado, ele faz com que ele adoeça muito menos, e aí ele ocupe os hospitais aí, possa ter um mau atendimento, porque a educação ela é o alicerce na transformação de qualquer cidadão, não tem outra. Nos discursos políticos nós sempre ouvimos dizer assim, saúde e educação, é o contrário, é educação e o resto caminha junto. Então quando o homem se educa, às vezes a gente ouve dizer, lá na Espanha, lá na Holanda, a educação de primeiro mundo, não se tem em filas de hospitais, mas antes tem aquela base educacional. E essa base de educação para os novos tempos, para as novas conquistas, para os novos desafios, não depende a mim como mediador do conhecimento apenas, mas depende de todos nós, de forma coerente e coesa, para fazermos desse nosso país, desse nosso mundo, um mundo melhor. Verdade? E aqui para a gente conversar, eu quero deixar um abraço carinhoso aqui a todos os professores, não é? E dizer que vocês são importantes sim, dizer para você que eu tenho o maior orgulho de dizer que sou professor, não é? Eu tenho o maior orgulho de dizer que sou transformador, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou espelho, porque os alunos, eles se espelham em nós. Eu tenho o maior prazer de dizer a vocês que quando, e alegria que quando passo por ex-alunos que estudaram comigo há 15 anos, e diz assim, professor, ainda me lembro quando o senhor falava do emprego daquele pronome relativo, e hoje eu preciso, na minha empresa, quando eu vou elaborar um ofício, os elementos de coesão. Então, nós professores, de forma alguma, podemos baixar a guarda. Os problemas existem e eles existirão. As tribulações existiram, as tribulações existem e as tribulações existirão. Porém, tenhamos bom ânimo. Então, aí nós temos aí nossa primeira frase de hoje, eu até coloquei entre aspas, porque as aspas é o seguinte, pessoal, tudo aquilo que não foi criado por mim, toda frase que não foi escrita por mim, toda paragrafação, ou todo trecho, ou texto copiado de algum lugar, devemos colocar as aspas para dizer que aquele texto foi plagiado, foi copiado. E esta frase aqui eu acho muito coerente para a tarde de hoje. Saber ouvir o outro é uma arte. Então, saber ouvir o outro é uma arte. E quando se perde essa arte, pessoal, todos os desentendimentos em todas as classes sociais, em todos os relacionamentos, eles se perdem. Porque é que os casamentos
se dispersam logo cedo, porque um não sabe ouvir o outro. Por que é que o pai entra em contradição com os seus filhos diariamente? Porque um não aprendeu a ouvir o outro. Por que é que o aluno passa 14 anos frequentando a escola e chega terminando o ensino médio e você pede para ele fazer um requerimento e ele não sabe usar o verbo requerer? Porque é preciso saber ouvir o outro. É obviamente que alguém poderia me perguntar, professor, e se eu lido com a criança em minha sala de aula, que ela é especial, e ela nem fala e nem ouve? Aí, pelo contrário, ela fala mais e ela ouve mais. Porque ela usa os 4 órgãos dos sentidos, que não é a audição. Ela usa mais o tato, ela usa mais a visão, ela usa mais o olfato, ela usa mais o paladar. Então, saber ouvir o outro é uma arte. Quando se ouve, se conversa e chega-se a um acordo. Nesse momento, vocês estão em casa aí, todos os professores, né? É um momento em que eu vou poder ouvir vocês, é apenas que a gente não pode tirar as dúvidas, dar aquele feedback, ter aquele toma lá da cá, aquele bateu, levou, né? Que é muito importante. Mas, de certa forma, vocês estão disponibilizando tempo, se despojando de tempo para me ouvir. Aí, o que é que eu vou fazer aqui em 30, 40 minutos? A gente vive sobre um tempo. Eu vou fazer com que vocês me ouçam. Obviamente que se eu estivesse um feedback com vocês de forma recíproca, eu iria aprender muitas coisas das quais eu não sei, que a gente aprende sempre com o outro. E no mundo, olha só, queridos professores e gestores, no mundo não há ninguém que não ensine algo e não há ninguém que não aprenda algo. Todo mundo ensina e todo mundo aprende. Porque o aprender e o ensinar não é só para os doutores. E vocês aqui na nossa região, por exemplo, Canafistinha, foi onde eu nasci, aliás, nasci no sítio São Vicente, e alguns chamavam de Mata do Urubu. E lá eu aprendi com meus avós, o empirismo do meu avô, me explicar quando eu dizia assim, eu conversando com ele, dizia assim, meu filho, daqui a 3 dias vai chover. Mas por que, vovô, vai chover? Ele disse, olha o buraquinho das formigas, elas construíram uma torrezinha ali, e aquela torrezinha é justamente para quando as algas vierem, não entrarem ali. Então, isso é um conhecimento científico, é uma meteorologia, não é? A qual meu avô não era analfabeto e não ia à escola e aprendeu e transmitiu para mim. Então, nós professores, nós temos que resgatar também esse empirismo dos avós das crianças. A gente tem que resgatar também o aprender e o ensinar dos anciãos, daqueles que transmitem para a gente seus ensinamentos de vida. E a escola nada mais é do que a representação científica nas 4 paredes, que agora não estão mais nas 4 paredes, estão em centenas e centenas e centenas de paredes, porque eles estarão em casa, e a gente tem que aflorar isso na criança. Tá bom? Então a frase de hoje, saber ouvir o outro, é uma arte, mas aí eu quero dizer o seguinte, que não estão nos meus slides. Primeiro eu gostaria de dizer para você que professor, primeiro eu vou falar um pouquinho de professor. Professor é aquele que professa. Olha, queridos, professor, e o que é professar? Professar é transmitir, fazer o outro acreditar ou ele acreditar em algo. Ele professa, então ele não professa mais ou menos, ele professa aquilo, através de sua boca, tudo aquilo de que o seu coração está cheio. Então ele é professar, é ele confessar. Nós somos confessadores, professores. Não existe mais aquela sala de aula em que eu vomito conhecimento e meus alunos são capazes de assimilar todos, porque não são capazes de assimilar todos. Porque aí eu diria uma coisa interessante a vocês. O que é que um professor de geografia faz se ele viver naquelas mesmices dele, de dar aquele conteúdo e ele colocar assim no quadro bacia hidrográfica, e ele não coloca o acento circunflexo, o acento agudo de gráfica, e ele coloca lá bacia hidrográfica. Aí o Joãozinho levanta a mão e diz assim, ô tia, ô professora, não faltou o acento no A não? Ela diz, isto é para o professor de língua portuguesa, não é para mim. Então, nós professores, olha só, mediadores de conhecimentos, aquele que professa, aquele que o professor, professar significa dizer transmitir e fazer com que as pessoas entendam que aquele transmissor, ele acredita em algo.
Então, o professor não é vomitador de conhecimento. O professor, ele é um cidadão que ele professa, que ele transmite, que ele tem certeza e que ele defende uma teoria, que ele defende uma causa. Então, não existe mais no século XXI aquele professor que era de literatura, aquele professor que era de língua portuguesa, aquele professor que era de produção de texto. Eu trabalho em escolas cujas disciplinas elas são separadas, porém ela tem um eixo comum. Aí eu até às vezes pergunto, você tem um professor de literatura, sua filha estuda num colégio e ela tira, vamos supor, 7 na literatura do Barroco, que é aquela literatura que fala do Brasil colonial. Então o professor de literatura, ele dá a escola literária do Barroco e a menina tira 7. Mas a menina assiste às aulas de história do Brasil, sobre o Brasil colonial, ela tira 10. Foi que faltou aí. Quando a gente observa que todas as disciplinas elas estão interligadas e que nós professores temos que ter o jogo de cintura para avaliarmos que não há mais o professor de geografia, não há mais o professor de história, não há mais o professor de matemática, mas há um eixo só, cujo objetivo maior é fazer com que o aluno seja capaz de captar informação e transformar aquilo em conhecimento. O que quer dizer, por exemplo, do livro Os Sertões de Euclides da Cunha? E na minha escola, no 3º ano, o professor de literatura vai falar sobre ele, como se literatura fosse uma disciplina totalmente à parte de língua portuguesa. Então ele fala do homem, ele fala da terra e ele fala da luta. Então quando ele fala do homem, ele está falando ali, historicamente, do ser, representados ali por Antônio Conselheiro, como líder comunitário daquelas pessoas que estão em busca de momentos melhores, de dias melhores. Quando ele fala da terra, ele está falando geograficamente, fisicamente, do ambiente em que Antônio Conselheiro vivia e convivia com os seus. E quando ele fala da luta, é isso que a gente tem todos os dias. Então, nós professores somos mediadores, somos criadores do conhecimento, somos transmissores, e não somos pessoas longe de nada disso. Após falar do professor, eu falo do aluno. Olha só, queridos, é uma lenda dizer que aluno é aquele que não tem luz. Quando eu digo que as coisas não são normais, elas são anormais. Então, o prefixo a significa, ele tem valor negativo, ele contradiz. Se o cara não é normal, ele é anormal. Então, tinha-se uma lenda de que aluno de luz. Que ele não tinha luz. Isso é uma lenda, o aluno tem luz sim. E o aluno tem sinônimos, ele é aprendiz, o aluno ele é estudante. E na modernidade de hoje, nós professores o conhecemos como discente. Estou falando para os meus discentes. Mas o aluno, se vocês tiverem noção, se o verdadeiro professor tiver noção do que é o poder do olhar, porque o olhar ele é o espelho da alma. Como é que você trabalha numa sala de aula e naquele dia Joãozinho está bem feliz e você tem certeza que Joãozinho vai aprender pelo menos alguma coisa que você transmitiu para ele, mas no outro dia Joãozinho está triste. E Joãozinho, no olhar dele, ele diz para mim, eu trabalho com crianças desde os meus 15 anos, eu fui auxiliar de professoras da alfabetização. Fui auxiliar de professora de alfabetização. A primeira turma em que eu assumi numa sala de aula não foi alfabetizar, porque eu acho que o letramento, o alfabetizar, é a maior de todas as tarefas quando se diz respeito ao docente, ao professor. Mas eu fui professor da primeira série do ensino fundamental, da segunda série, que hoje é 2º ano, a nomenclatura mudou. Aí eu fui professor do 3º ano, fui professor do 4º ano, que era a 3ª série. Fui professor 7 anos da 4ª série, que hoje é o 5º ano. Então, todas essas bases da alfabetização, do aprender a aprender, da gramática pela gramática, da contextualização, do enfado em dizer que o menino não aprende nada e a gente joga isso para ele. E aí, com todas as transformações, colocaram toda a responsabilidade familiar nas nossas mãos, porque é esse o poder em que nós estamos agora. Então, falei do professor, falei do aluno, falar um pouquinho da escola. A escola, pessoal, a alma dela não são as paredes. É tanto que agora as paredes estão esquecidas. Nós estamos em nossa casa.
A alma da escola, uma escola bem estruturada, uma escola bem convincente, uma escola com uma proposta pedagógica real, que muitas vezes não agrada ao pai, mas é uma proposta em que há se entender que vai melhorar o conhecimento do aluno. São as paredes. A alma da escola são as pessoas que caminham por elas. A alma da escola é o porteiro, a alma da escola é a merendeira, a alma da escola é o professor, a alma da escola é a secretária de educação, a alma da instituição é a direção, é a gestão, a alma da escola, e aí vem os anjos que formam essa alma, que são os nossos alunos. Seríamos de nós, são os alunos. Então, escola não é lugar para se fazer reprodução. A escola é lugar para se criar. A escola é lugar em que o aluno sai de sua casa e ele vai, através dos conhecimentos científicos, sair daquele ambiente ali, crescer com aquele conhecimento e ajudar os grupos que estão ao seu redor. O sítio onde ele mora. Eu visitei o sítio da minha tia 2 domingos seguidos, lá em Canafistinha. Quando eu cheguei lá, eu conversando com meu primo Murilo, e eu disse, Murilo, e aí? Ele disse, rapaz, meu sonho era ser médico veterinário, e acredita-se que eu estou fazendo o curso técnico em veterinária online, lá no sítio, meu amigo. Isso é um sonho, lá no sítio, naquele sítio, eu morei numa casa de taipa, ele está fazendo um curso técnico em medicina veterinária online. Então, olha só, professor, aquele que professa, o aluno é aquele receptor, e a escola é o ambiente cuja alma principal, ou cujas almas principais somos nós. Somos nós, tá bom? Então, não é necessário, você olha para um colégio que ele é bem chique, sei lá, cantina, que tem biblioteca com 92 metros quadrados, e a escolinha onde eu trabalho só tem aquela sala de aula, aquele quadro, a mesmice. Mas ela tem a alma principal, que somos nós professores. Então, fiz esse perfil aí do professor, da escola, do aluno, e aí, saber ouvir o outro é uma arte. E aí, olha só, uma coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês. A moda hoje é remoto, home office. E eu diria para vocês, nós brasileiros adoramos o estrangeirismo. Quando a notícia é falsa, é fake news. Quem não pode dizer assim, a notícia é mentirosa, tem que ser fake news. Quando você faz um autorretrato, olha, professores, quando você faz um autorretrato, não é mais autorretrato. É o quê? Isso. E como é que a gente diz? Uma selfie. Só que a gente não entende que selfie é um pronome reflexivo em inglês que quer dizer você mesmo. Quando você vai a um restaurante, então você tem lá selfie, service. Então, um serviço que você faz em você mesmo. Então, quando você faz isso para tirar uma foto, meus professores, meus queridos, então você está fazendo um autorretrato. Se é um autorretrato, então esse neologismo, selfie é uma palavra masculina. Então, o correto é fazer um selfie. Então, é uma palavra nova, é uma palavra que surgiu no nosso dia a dia, é uma palavra necessária, obviamente, não é como as fake news, como outras palavras que aparecem aí. Então, o hibridismo, quando eu chego perto de uma mãe, eu digo, e a mãe, lá na escola eu encontro, às vezes a avóinha que vai levar o garoto. Professor, o que é híbrida? Que eu ouço tantas pessoas falarem de forma híbrida. Eu resolvi, logicamente, que todo mundo que está do meu lado sabe o que é hibridismo. Mas aí até que o professor possa professar isso para a mãe, ou para alguém da escola que tem dúvida. Então, o hibridismo nada mais é. Eu quero chamar a atenção dos meus professores, que ao digitar ali a gente esqueceu o S, né? Porque o conceito lá embaixo está no plural. Que hibridismos, são palavras do nosso vocabulário formadas pela junção de radicais pertencentes a línguas diferentes. E a gente nunca pensou nisso. Ali eu coloquei uma foto de uma maçã, de uma melancia, ela não tem semente. Vocês conhecem, acho que foram aqui na quitanda do Manuel. O Manuel é meu tio, viu? Não estou propagando aqui a venda, não. Aqui o Manuel é irmão da minha mãe. Então, se vocês forem lá na quitanda do meu tio, você vai encontrar uma melancia lá sem semente. Essa melancia é chamada de melancia híbrida. Por que ela é híbrida? Porque a Embrapa, os seus pesquisadores, depois que criaram
que pegaram semente de outras melancias e foram fazendo cruzamento e criaram isso aí. Então, essa melancia sem semente, ela veio de 2 ou 3 ou 4 melancias diferentes, através de um laboratório, através de laboratórios. A língua portuguesa, ela é recheada de palavras assim. E nós nos deparamos agora no século XXI com essa necessidade de sermos híbridos. Não é? A expressão híbrida é a expressão misturada, é a expressão diversificada, é a expressão fatiada. Vamos criar o que a gente quiser. É uma expressão fracionada, porque eu trago uma turma com 40 alunos, eu trago 20 alunos para a sala e 20 ficam em casa, depois faz a permuta, tá bom? E aqui eu escolhi, olha como é linda a história da nossa língua, eu escolhi a palavra automóvel. Auto com U. A gente vai dar uma aula dessa para uma criança, na questão da formação de palavras, auto com U. Aí a gente já diferencia do garoto com o garoto, o alto com L. Porque o alto com L é uma característica que eu vou dar a alguém. Lógico que tem que estar no texto, né? Porque nem sempre alto é qualidade. Eu posso cognominar alguém de alto e dizer assim, o alto da sala chegou agora. Então esse alto é o garoto mais alto, ele é substantivo. Mas aqui eu posso simplesmente conversar com o meu aluno. Alto com U é você mesmo, é uma espécie de selfie. Auto, imóvel é aquele que movimenta. Então o que é um automóvel? É aquele instrumento, é aquele meio que movimenta ele mesmo. O único automóvel que é movimentado pelo homem é o de Fred Flintstone, né? E o cara bota os pezinhos para frear. Mas auto vem do grego, ó, que quer dizer o quê? Por si mesmo. É um selfie. Imóvel é aquele que movimenta você mesmo. Então a palavra automóvel gerou de 2 facções, de 2 pedaços, que é isso que a gente vai fazer. Não vamos fazer agora, porque infelizmente ainda não estamos de forma híbrida. Lá no colégio nós estamos de forma híbrida, até o 9º ano. Mas aí vai ser totalmente remoto, que é mais um estrangeirismo, home office. E o que era o office? Eu me lembro quando eu fui office boy do Banco do Brasil, meu primeiro trabalho em Guarabira. Office boy. Já tinha o estrangeirismo. Garoto que praticava aquele serviço de pagar contas, de limpar um birô, essas coisas todas. Então, olha só, aí auto vem de mover a si mesmo, imóvel, que é do latim, que quer dizer movimentar. Alguém já ouviu, o professor às vezes está em casa e diz assim, eu estou com minha autoestima baixa. Aí outro dia um professor me perguntou, professor, estou com a autoestima baixa. Aí há uma antítese, porque ele primeiro falou de alta e depois falou de baixa. Eu digo não, porque essa autoestima é com U. Essa autoestima com U, quer dizer, o gostar de mim mesmo está baixo. Agora, se eu dissesse assim, a casa alta é diferente da casa baixa. Então, baixa e alta, era uma antonímia, um contrário. Então, a autoestima baixa, quer dizer, alto, eu mesmo, não, a minha estima como pessoa está lá embaixo. Tá bom? Vamos ver o próximo. Então, olha só, ensino híbrido, novas tendências, né? Essa parte em que o aluno fica em casa, o outro fica na escola. Continuo dizendo que no caso das escolas públicas, a partir do dia 15, não é secretária? Dia 15, aí todo mundo vai ficar online, todo mundo vai ficar em casa. E aqui, no finalzinho da minha fala, eu vou falar para vocês sobre 5 olhares. Dentre esses olhares, eu vou falar de um olhar com gratidão. Vocês já imaginaram, se nós não tivéssemos essas ferramentas agora? Nós não tivéssemos a ferramenta em que o aluno está em casa, que o professor está em casa e está me vendo, que eu posso dar uma aula de paralelismo semântico aqui, e o cara está lá e fazer as anotações e aprender. Então, vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele fez com que o homem descobrisse essa forma, que mesmo distante estamos próximos. Mesmo distante estamos próximos. Tá bom? Então, olha só, uma parte presencial e uma parte online, que é isso que vai acontecer. Eu acredito, esperamos que sejam só 15 dias, né, pessoal? Que a gente volte pelo menos de forma híbrida. Aí, antes que ele passe para o próximo slide, gostaria de dizer o seguinte, meus queridos, a criança, ela não precisa, nem o ser humano precisa apenas do conhecimento científico, não. Quem assistiu ao filme O Náufrago, vai perceber que o náufrago seria mais ou menos assim, eu tive depressão, e às vezes tem situações, eu como professor, como pai de família, como avô, há dias em que eu digo assim, eu queria estar numa ilha sozinho.
Mas esta ilha sozinho, se eu tivesse de viver 70 anos vivendo em comunidade, se eu fosse viver isolado, só viveria, sei lá, 80% desse tempo. Não é? Então o que é que acontece? Uma parte presencial e uma parte online, quer dizer, uma parte dos alunos virão para a escola e outra parte ficarão em casa assistindo de forma online, quer dizer, online, né? Não pode ser pela internet. Outra coisa importante que nós professores devemos sempre colocar em nossa cabeça: informações não são formações, pessoal. Informação é uma coisa, formação é outra. Tá bom? Então o aluno ele não precisa só das informações, ele precisa se formar. Primeiro porque ele tem um temperamento e tem uma personalidade. Nós professores, mesmo que à distância, nós contribuiremos e contribuímos para a personalidade do aluno, não para o temperamento dele. O temperamento do ser humano ele é hereditário. O temperamento do ser humano ele vem do pai e da mãe. Tive determinadas situações com meus filhos, porque o mais novo tem 22 anos, eram 4. E às vezes eles estavam jogando bola, eu morava em frente à Receita Federal, então um pátio enorme lá, eles estavam jogando bola, e eu chegava do colégio agitado, cansado, e eu gritava para eles, estou falando aqui como um mediador do conhecimento. Ei, vem. Aí, Tênis, que era o que mais se contradizia, dizia assim, pai, por quê? Eu dizia, porque vem, cara. Meu pai fazia isso comigo. Meu pai dizia assim, Júlio, para e vem. Eu digo, por quê, pai? Não me pergunta se eu teu pai e obedece. Embora quando meus filhos entrassem, eu chegasse e pedisse desculpa. Por que eu brotava isso para os meus filhos? Porque é o temperamento. O temperamento das crianças, eles são hereditários. Eles trazem traços do pai e da mãe. Além de físicos, psicológicos. E a personalidade dele é que é diferente. A personalidade da criança, ela vai ser revigorada, ela vai ser crescida, ela vai crescer, ela vai aumentar com os ambientes dos quais ele faz parte. Quando a gente nasce, qual é o primeiro grupo social do qual a gente faz parte? A nossa família. Depois qual é? A escola não, é a igreja. Leva-se o bebezinho, às vezes, para ser batizado, né? E quando ele é evangélico, mas leva para a igreja, é o segundo grupo. O terceiro grupo é a escola, então a escola está em terceiro plano na formação da personalidade da criança. E nós, professores, temos que ter convicção que nós temos sim um papel importante na formação da personalidade desses garotos. Porque, por exemplo, eu dou aula na escola pública e meu filho estuda na escola privada, então eu vou trabalhar na escola pública despreocupado, porque lá na escola privada meu filho vai ter todas as aulas laboratoriais, vai ter um coordenador, vai ter um inspetor que toma conta, então eu fico descansado. E o meu trabalho, enquanto mediador do conhecimento, daqueles que estão nas minhas mãos, que me entregaram. Você já imaginou se o médico, acontece isso, mas se o médico, ele resolve passar uma medicação diferente para o cara que paga a consulta e para o cara que vai ao SUS, então esse cara que vai ao SUS vai morrer, então eu vou passar a medicação, seria mais ou menos assim. Sabe por quê, meus queridos? Porque aí fora a gente não vai conviver só com as pessoas que fizeram uma escola boa, o que é o aprender, o que é a formação. Eu conheço alunos no colégio estadual onde eu dou aula, que meu pai dizia capote, já ouviu falar a expressão capote? Tem alunos que eu tenho na escola. Por quê? Porque ele tem um temperamento, porque ele tem uma personalidade construída em cima do que ele quer, como aprender, porque são sonhos. Então isso é importante a gente visualizar isso, né? A importância. Vocês acham que eu me sinto importante como professor? Eu me sinto importante, sim. Eu não me sinto importante enquanto melhor do que ninguém, em ambiente nenhum. Mas quando eu chegar diante de meu Deus, eu vou fazer assim como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas antes de eu acabar a minha carreira, eu tenho a convicção de que eu fiz a minha parte, de que eu faço a minha parte. Eu dou aula no Colégio Gustavo Amorim de manhã, dou aula ao Ensino Fundamental 2 e à noite dou aula na EJA. Então, às vezes, toca-se a campa para retornar do intervalo e amigos meus professores, alguns professores, ficam lá sentados e vão lanchar quando a campa toca. Aí eu me direciono para a sala, eu estou lá com meus alunos, não consigo dar aula porque o pátio está com aquela algazarra, então fico esperando. Então, na verdade, o que é que eu estou fazendo? Porque aí depois eu vou falar sobre motivação e sobre incentivo.
Se você conversar com os professores, desde que eu inventei, que eu me motivei a ser professor, que diz assim, a gente ganha muito mal, a gente não é reconhecido, mas não deixa. Mas não deixa, não vai vender batata, continua sendo professores. Então, isso é muito importante. Essa parte híbrida, já expliquei a vocês, são de duas frentes, de duas facções, de duas metades, de duas frações. Não é? Esta com a qual a gente vai conviver ainda é a online, é aquela em que a gente tem que ser capaz de fazer com que o aluno olhe para nós, é aquela em que a gente olha o pai passando de cueca atrás do garoto, é aquela em que a mãe diz assim, a mãe, eu dando aula no colégio do estado, e eu vi uma mãe dizer assim, com licença da palavra, termina logo esta, aí disse o nome, porque eu preciso ligar para trazer o bujão para casa. Você está entendendo? Então são essas situações em que a gente vive no dia a dia, porque a família está na UTI, queridos. O que é que nós, professores do ensino médio, ensino fundamental, temos para oferecer a essas crianças? O governo finge que paga, eu finge que dou aula, e o menino finge que aprende. Vocês sabem qual é o maior câncer do nosso país hoje, meus queridos? Não são os analfabetos como meu avô era, não, aquele trabalhador. Porque se meu avô, eu disse aos meus meninos do terceiro ano, se meu avô fosse vivo, eu ia trazê-lo para ele dar uma aula sobre Getúlio Vargas, que vocês iam ficar boca aberta. E sabe onde vovô ouvia falar de Getúlio Vargas? No radinho, na Voz do Brasil. Ele ia trazer, vocês iam ficar boca abertos. Mas o problema do nosso país não são esses analfabetos, meus avós não, meus bisavós não. São professores, médicos, engenheiros, odontologistas, advogados, analfabetos funcionais. Já passa dos 54 milhões de analfabetos com diplomas. Então, nós, professores, nós temos que intervir nisso, nós temos que barrar isto. Nós não podemos mais continuar com um Brasil fraco, um Brasil trincado, em que existem milhões e milhões de pessoas formadas, porque não se forma hoje quem não quer. Pronto, meu primo está fazendo um curso de técnico em veterinária do sítio, velho. Lá debaixo do alpendre da casa. Mas, aí, antes do próximo slide, que eu vou ser bem sucinto, veja só. Não confundamos informações com formação. Em uma reunião de pais que eu tive, a última, eu disse que encontrei uma mãe, e a mãe estava na reunião online, olhando para mim. A mãe chegou para mim e disse assim, professor, pois não, eu acho que daqui a 5 anos não precisa mais de escola. Eu achei interessante. Aí a senhora pode me argumentar? Argumento. Aí por quê? Porque tudo o que eu quero, eu encontro no Google. Tudo que eu quero, eu encontro no Google. Aí eu fui dizer para ela, então a senhora quer dizer que são muitas informações, não é, que não é necessário mais a escola, né? Ela disse, sim, eu vou respeitar a sua ideia, mas vou discordar. Pessoal, respeitar não é aceitar. Você respeita, mas você não é obrigado a aceitar. Aí eu fui e disse para ela, qual a idade do seu filho mais velho? Ela disse, tem 23 anos. Como é o nome dele? João. Muito bem. João vai se dedicar 24 horas por dia, senhora, no Google, aprendendo tudo sobre o aparelho circulatório. Inclusive que o órgão principal é o coração, tal. Então passa 24 horas. Quando João passar 3 anos estudando o aparelho circulatório, ele está bem ou não está? Está bem demais. Tudo bem. A senhora tem um problema de coração. Precisa fazer um tratamento de angioplastia ou fazer um transplante de coração. Aí a senhora tem o seu João, que domina tudo do aparelho circulatório, porque ele teve as informações. Concorda? Concorda. E tem um médico que é o cardiologista. Qual dos dois a senhora se dispõe a deixar que abra seu peito e mexa seu coração? O João, que teve a informação, ou o médico que teve a formação? Ela parou, olhou para mim assim, disse, a senhora está vendo? Informações a gente tem demais, mas as informações elas têm que ser filtradas para que nós possamos nos formar de forma ética, de forma contundente, de forma a valer, a praticar. Eu disse a ela, eu estou diabético. Estou, não sou, porque o diabetes é coisa do cão, eu estou. Se eu abrir o Google, eu vou encontrar centenas e centenas de remédios para diabetes. Se aquilo realmente funcionava, não tinha mais diabético no mundo. Entendeu? Então, nós, professores, temos que ter cuidado com isso. Com essas informações que chegam, a gente tem que filtrar. A
A gente tem que filtrar. O importante, se eu mandar, professores de língua portuguesa, mande o aluno pesquisar barata. Então, você manda o aluno pesquisar barata, ele vai lá no Google e tem barata. Então, qual foi o conceito que o Google deu para ele? Ele deu o conceito de barata como inseto. Mas se eu disser assim, a barata roeu a camisa barata, o segundo barata é inseto? Não é. Porque as palavras, elas são como nós. Nós agimos de acordo com o momento. Se alguém pisa no meu pé, aí eu faço assim, ô querido, doeu, cara. Ah, desculpa, eu estou lá, ele pisa de novo. Aí eu já vou fazer aquela cara feia. Se ele pisa a terceira vez, eu já estou encostando num canto com o cotovelo. Então as palavras são assim também, elas são momentâneas. Então nós, professores, temos que ter essa visão. Nós, professores, temos que ter uma visão diferente do ensinar. Será que tem alguma professora de geografia em casa que ainda dá nota pelo trabalho em que o aluno faz os mapas das regiões Nordeste, região Norte? Todo bimestre o menino desenha aquilo, a professora dá uma nota. Aí eu conto isso por conta própria. Eu estudei com a minha esposa há 8 anos na mesma sala. E as mulheres, normalmente, quando ela vai fazer um mapa, elas são muito delicadas, ela raspa os lápis e pega uma lãzinha de algodão e faz lá, e faz o contorno bem bacana, naquela época, né? Porque tinha o carbono apenas. Aí quando ela entrega a professora de geografia, 10. Aí eu entrego o meu do mesmo jeito, tirei 7. Aí cheguei perto da professora, a professora não entendia. A região sul só tem Santa Catarina, Curitiba e Rio Grande do Sul. Gente, foi que eu errei. Olha o dela como está bem contornadozinho, bem pintado. Então, muitas vezes a gente ensina ao nosso aluno algo que a gente nem sabe o que está ensinando. Se eu sou professor de matemática, vou dar aula de função e meu aluno me pergunta, professor, eu vou usar função linear em quê? 99% dos professores de matemática não sabem responder. Mas o propósito da função linear é o raciocínio. Fazer com que o cérebro se adapte a raciocinar para chegar a uma resposta. Né? Transmitir para o aluno que a matemática é a vida dele. Transmitir para o aluno que ele tem que aprender a usar a matemática. A gente pega o papel da luz. Quem é que olha os valores do ICMS? Quem compra uma caixa de fósforo e o cara te dá a nota? Olha ali quanto é que vai para os cofres do governo. Ele não sabe nada. O papel da luz, a gente só olha o valor. E pode ir a Energisa descobrir, acho que está errado aqui, mas não olha o que está escrito. A matemática é para isso. Então, próximo. Impactos de tudo isso, pessoal. Ação do professor em situações de ensino. O professor, ele tem que ser bem maleável, ele tem que ter criatividade, porque senão a aula fica chata, abusada. O aluno vai dizer assim, professor, às vezes eu estou dando aula e ele diz assim, professor, você vai demorar muito? Aí eu, por quê, meus queridos? Porque minha mãe disse que eu tenho que pagar uma conta antes da lotérica fechar. Está entendendo? Então, isso aí. Agora, vocês sabiam que a preocupação dos pais é levar os filhos para a escola, mas não é porque na escola vai aprender. Eles dizem que é, mas não é. É para se livrar deles. Porque não querem ter mais responsabilidade sobre eles. Sabe por quê? Porque os alunos estavam na escola e ainda pagavam a escola de reforço. Para não estar mais junto com o aluno. E sabe o que eles dizem mais? A matemática não é mais como eu aprendi. Não aprendeu matemática. Não aprendeu matemática. Como é que você está ensinando matemática para o seu filho na escola porque é a tabuada? Quem foi que disse a você que tabuada faz o cara aprender matemática? Eu discordo 100% porque não é. Aí chega uma mãe na escola, diz assim, professor, não estou vendo tabuada com meu filho. Está no 6º ano e não tem tabuada, então estou preocupada. Aí eu disse assim, porque eu sei matemática, porque eu aprendi a tabuada. Aí eu disse para ela, a senhora sabe matemática? Sei matemática, maravilha. Vamos fazer uma continha aqui. Eu estou doido para saber como é que a senhora aprendeu matemática através da tabuada. Aí peguei e fiz assim com ela, na minha sala. Ó, 17 dividido por 1. O que foi que ela fez? Colocou logo 17 vezes 1, 17, 0, tirou a prova dos 9, tirou a prova real, tal. Aí peguei 1, divida 1 por 17. Uma conta besta. Sabe o que ela disse a mim? Não, porque tem que fazer uma fração. Não, eu posso pegar uma melancia aqui, a senhora dividir a melancia em 17 pedaços, isso é outra coisa. Eu quero que a senhora faça essa operação aqui, como a senhora disse que aprendeu tabuada. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, pessoal. Não é a quantidade de informações, pessoal. Não é a quantidade de coisas que você transmite para o aluno. É a qualidade. É a frase. Quando eu digo assim, olha, pessoal, penso, vírgula, logo existo. Quem é que não conhece essa frase? Essa frase é antiquíssima. Penso, vírgula, logo existo. Tem uma vírgula. E quando eu digo assim, penso logo na minha existência. Esse logo da primeira frase, ele tem um valor semântico diferente
gramatical diferente e sintático diferente, só por causa da vírgula. E quando eu digo assim, penso logo na minha existência, esse logo tem um valor morfológico diferente, um valor sintático diferente e um valor semântico diferente. Então, é isso que o professor precisa perceber. Não, mas eu não sou professor de língua portuguesa, não. Você dá aula através de que idioma? Do francês, do inglês. Então, é esse perfil que a gente tem. A ação dos estudantes em situação ou situações de aprendizagem. O aluno tem que dar o feedback. Mas meu aluno não consegue. Mas que tipo de aula você está dando? Que tipo de aula você está dando? Como é que você está dando aula de conjunções? Eu fui contratar uma professora para o 5º ano e eu pedi que ela desse uma aula de conjunções. Você precisa ver. Conjunção é a palavra invariável, tal. Não. Professora, vamos dividir a palavra conjunção no meio. Com e junção. Com vem de conjunto. Junção vem de unir. Aí a gente diz que a palavra é conectora, que a palavra é ligamento, que a palavra é palavra ponte, é palavra tomada, e o aluno vai entendendo. Então, conjunção. Junção é de juntar, com de conjunto. Então ele pega um conjunto e junta com outro conjunto. É uma palavra ponte. Tá bom? Aí, por exemplo, meus queridos, vocês estão em casa. Então, como é essa ação do professor? Quem é que não conhece a conjunção mas? Mas. Estou dizendo assim, eu gostei muito do seu trabalho. Mas, o que é que o cara vai dizer? Ele vai discordar de alguma coisa. Mas nem sempre o mas ele condena. Nem sempre o mas é frustração. O mas ele pode ser elevação. O mas pode ser compensação para o receptor. O aluno chega para mim e diz assim, professor, eu fiquei reprovado, mas visitei a Europa. Esse mas aí é triste? Não é. Eu digo assim, minha mulher é inteligente, mas principalmente bonita. Primeiro eu disse que ela é inteligente, depois disse que ela é bonita. Então esse mas não contradiz, somou, ela equivale a e. Minha esposa é inteligente e principalmente bonita. Então esse principalmente tem força. Então nós professores temos que detectar isso no texto de geografia, de ciência. Se vai escrever célula, é célula com C, tem um acento, não é célula. É uma palavra própria paroxítona. Eu vou dar aula de matemática e coloco lá, não coloco um acento em matemática, e meu aluno pergunta, professor, tem acento em matemática? Sempre teve. Aí você pergunta ao menino de 5º ano, meu filho, por que você põe um acento em matemática? Tio Júlio, porque sempre teve. Isso é a resposta. Matemática tem acento porque é uma palavra paroxítona. São questões básicas do idioma que, para eu ser professor de língua de geografia, eu tenho que dominar o meu idioma. Como é que a gente passa? E eu digo mais a vocês, professores, hoje no Brasil, os piores cursos que existem são de formação de professores. Os piores cursos que existem são de formação de professores. Horríveis. Horríveis, eu olho assim para a tela. O curso de pedagogia, e venhamos e convenhamos, às vezes a menina resolve ser pedagoga, não estou dizendo que são todas, óbvio, como professor, porque não lhe sobrou nada, porque a nota do Enem dela foi lá embaixo. Então ela vai ser pedagoga. Mas a visão, a estrutura do curso de pedagogia na universidade, quando você põe na prática, totalmente diferente. Os cursos de formação de professor no nosso país é uma vergonha. Eu visitei o Chile, lá tem 4 tipos de escola, nós só temos 2. A privada e a pública. No Chile tem a privada, que é a elite. A segunda, metade híbrida. A segunda é híbrida. O governo paga metade e o pai paga metade. A terceira, totalmente pública. E a quarta é uma cuja grade curricular e o calendário e a proposta pedagógica, tudo isso são feitos pelos alunos. E esses alunos, eles são descendentes de famílias que sofreram com a ditadura de Pinochet. Eu visitei essa escola e fiquei horrorizado. Os meninos dizendo as aulas que ele queria no outro dia. Só querem mais filosofia e sociologia. Aí tinha uma coordenadora lá que era brasileira e morava lá há 18 anos. E tinha a filhinha dela, que tinha de Santa Catarina, mora lá. O nome da menina era Marília. Eu, no intervalo, sou Marília, tu gosta mais dessa escola ou da outra? Eu gosto mais da outra, isso é uma loucura. 4 tipos de escolas. Mas o curso de pedagogia no Chile, se você visitar a universidade, tem o dobro de aluno que tem no curso de medicina. Que é bem feito. Precisa rever isso. Então, a ação dos estudantes em situações de aprendizagem, pessoal. O nosso aluno, meu querido, muitas vezes
ele está lá em casa, ele nem teve aquele café da manhã. O seu aluno, às vezes, está querendo dizer a você que ele apanha do pai. Às vezes, a menina está dizendo que o pai alicia. Às vezes, o aluno está querendo te dizer, professor, que o pai bate na mãe dele. Ouve teu aluno, cara. Ouve teu aluno com carinho. Esquece aquele conteúdo que tu tens que dar. Ajuda, às vezes o aluno está lá e o aluno deixa de ir à escola, você nem sabe. Eu digo porque eu sou fruto de um casamento conturbado e a escola para mim era uma válvula de escape. Mas eu não perdi o foco para agradecer as oportunidades que me deram. Então, nosso professor tem que ter essa visão assim. Então, é híbrido, é online, é presencial. É importante, mas é importante também a nossa postura enquanto... Olha, próximo, Augusto. Repensar a organização da sala de aula. Eu vou dizer aqui aos colegas que estão aqui, pessoal, professor, vocês estão em casa, mas vocês não estão fora da sala de aula. A professora amarra o cabelo. A professora põe um batom. Eu tinha horror de assistir aula com a professora mal vestida. É como se ela viesse para a minha sala de aula e me desse o menor valor. Aí eu passei a estudar à noite no Santo Antônio, aí recebi Dona Madalena. Foi professora da UEPB muito bem. Dona Madalena, aquela mulher negra, alta, elegante, velho. Quando ela chegava toda bonita, eu ficava... Porque o aluno sonha com a professora. Ele sonha se casando com a professora, é ou não é? E a aluna sonha com aquele professor lindo. Aí o cara maltrapilha, o cara não valoriza, mas eu ganho pouco. Não estou motivado, não tem incentivo, motivação é intrínseco. Motivação é intrínseco. Tá bom? É diferente. Tá legal? Então, olha só, a organização da sala de aula, tua casa é a sala de aula, organiza direitinho, deixa um ambiente legal, bota uma garrafinha d'água, diz a teus meninos que prendam o cachorro, porque é voz de cachorro, de periquito, de papagaio, da mulher que grita no portão, grita o marido, diz, cadê o dinheiro? Te organiza que a tua sala de aula saiu do prédio e foi para a tua casa. Então, organizar. Elaboração do plano pedagógico. O plano pedagógico, vou só dizer a vocês, queridos, sabe quando é que ele funciona 100% aquilo que a gente faz de papel? Nunca. Porque o plano pedagógico é o teu momento. Às vezes eu venho de João Pessoa cansado que eu faço um tratamento lá. Aí quando eu vou chegando lá e a coordenadora de julho, a professora de produção de texto do 9º ano está com Covid. Então eu entro na sala de aula. Eu digo assim, ô Espírito Santo, me traz para cá. E sabe o que é que ele faz? Eu vou para lá e quando eu começo a falar sobre aquele assunto, aí vem brotando, aí vem surgindo. Aí eu peço para o professor, digo assim, professor, o professor faltou, o senhor tem uma aula, dá para o senhor dobrar? Não, eu só preparei conteúdo para uma aula. Ele é um professor conteudista, que não funciona nada. Porque se funcionasse, esse professor fazia prova para a Universidade Federal para ser professor e passava. Não passam. Muitos ficam por aí com contratos do Estado, um monte de tempo porque não passam nos concursos. Então como é que tu pode exigir do teu discente, do teu aluno, que tu disse que não tem luz? Que não tem luz é tu mesmo, tu não tem luz própria. O professor não tem limites para se conhecer. Não há fronteira do conhecimento. Ele caminha. Então, olha só, a elaboração do plano pedagógico tem que ter, obviamente, mas não é obrigado você seguir aquilo ao pé da letra, meus queridos. Tem flexão de momento. Tem um menino que está com um problema, que eu preciso atendê-lo 20 minutos, enquanto os outros eu estou comandando. Gestão do tempo na escola, aí isso aí é interessante, né? Que é o tempo que você vai ter que usar para passar a matéria, para transformar, para criar. Na escola nós tínhamos esse tempo, obviamente agora está tudo feito em casa. E eu digo a vocês, meus queridos, sabe quantas vezes eu gosto da aula online? Nenhuma. Eu gosto de ver o meu aluno. Eu estava na minha sala, e na sala tem umas janelas de vidro. Eu estava olhando, aí tinha um aluno nosso há muito tempo, e ele estava sentado na cantina, corcunda e fazendo assim com a blusa, tá bom? Achei aquilo esquisito. Aí, entrando na sala aí eu fui conversar com ele o que estava acontecendo. Eu fiquei, ele disse, professor, é que minhas glândulas mamárias cresceram demais e os meninos estão dizendo na sala, a expressão é amojando, não sei o quê. Estou dizendo isso para professores, sabem disso. E aí eu estou muito preocupado, eu mostrei a mãe, mas estou com medo de mostrar ao meu pai. Aí eu chamei a mãe e fui mostrar que aquilo tinha um tratamento, tinha uma cirurgia para aquilo. Porque todo homem cresce as glândulas mamárias quando ele está na fase da puberdade. Eu sentia, logicamente, mas uns crescem mais, outros crescem menos. Então eu tive a visão, não do diretor da escola, não como professor, mas como ser humano. A gente tem que ter essa visão do nosso aluno. Meus queridos, porque às vezes nós estamos dando aula a uma aluna que é molestada pelo pai, você não sabe. Pelo tio, pelo avô.
Então, olha só, gestão de tempo na escola, esse tempo aqui vai ser na casa de vocês, e louvado seja o Deus abençoar a casa de vocês, vai ser um ambiente sadio, né? Pode botar aquela bananinha ali de lado e trabalhar as questões interessantes com os teus alunos. Próximo agora. O papel desempenhado pelo professor e pelos alunos sofre alterações em relação ao ensino tradicional. Meus queridos, eu comecei a dar aula com 15 anos. Eu sou um dos professores de língua portuguesa mais antigos de Guarabira, que está na ativa. Mas eu não sou ultrapassado não, viu? Eu não sou. Se você assistir a uma aula de minha de língua portuguesa, não tem aquele negócio do cara conjugar o verbo não, viu? Porque conjugar verbo você atrofia o aprender do aluno, conjugar verbo. Agora, tão bom trabalhar com os meninos da zona rural sobre o verbo aguar. Não é? Será que aguar é eu agoo as plantas? Tu agoa as plantas? E olha que diferença. Aguar é pôr água, então eu aguo. Tu aguas as plantas. Ele água. Então, trabalhar com verbos com os quais os meninos lidam no dia a dia. O verbo cantava. Meus meninos estudavam na escola em Guarabira. E eu dizia assim, Denis era o mais esperto. Eu dizia, Denis, por que você não está estudando? Porque o assunto é muito fácil, painho. Aí é o que? Verbo. Aí eu, traga para eu ver. Aí como era o livro dele, viu? E a ação pedagógica da professora. Verbo cantar, ela botava C-A-N-T, tracinho A-R. E mandava os meninos repetir o C-A-N-T durante todo o paradigma do presente indicativo. E os meninos iam decorar só a terminação. Aí Denis disse, muito fácil, pai. Eu tiro esse pedacinho aqui e repito, C-A-N-T. Então eu canto, tu cantas, aí eu decoro. Legal, Denis. É desse jeito, é. Muito bem. Coloca aí, meu filho, o verbo fugir. Fugir. Aí ele colocou F-U-G, tracinho e R. Aí botou F-U-G, 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 até o final. Então, aí botou O. Aí como é que lê? Fujo. E G com O é Jó? G com O não é Jó. G com O é Gó. É Fugó. Eu fui à escola conversar educadamente com a coordenação, com a direção, com a professora, que eu não queria meu filho aprendendo aquilo, não. Eu queria que ela falasse da regularidade ou da irregularidade dos verbos e não fazendo o que os infelizes dos livros didáticos fazem com as nossas crianças. Lá eu adoto o material no terceiro ano, adoto, mas a explicação do material sou eu. Eu estou lá e dilacero tudo que ele quiser dentro dos conceitos da sequência das palavras no texto. Isso tem que ser visto. Então, olha, sofre alteração tradicional, sofre por... Se vocês disserem, pessoal, os avós, a gente diz, naquele tempo eu aprendia. Naquele tempo a gente passava no vestibular. Passava no vestibular porque a concorrência era desse tamanho. Naquele tempo, o professor da escola pública, a gente aprendia com ele. Que aprendia nada. Hoje, as escolas públicas, os professores estão com mestrado, com doutorado. A qualidade do professor melhorou. Dizer que naquele tempo a UEPB aqui em Guarabira, quando era FAFIG, você zerava e ainda era chamado para fazer o curso de letras. Difícil, diferente. Então, olha só, mudou o tradicional, mudou. Eu digo a vocês, qual é a pessoa hoje que termina o ensino médio, com mais de 15 anos, vendo a língua portuguesa, que diz, estou preparado para fazer um concurso da Polícia Militar? Tem que fazer um cursinho. Como é que você passa 15 anos e você não domina o seu idioma? Aí quer passar 4 anos dominando Speak English, Wizard, CCAA. Não domina o teu idioma. Por isso que nós somos sacoalejados na educação, principalmente. Porque a gente quer dominar o idioma do outro e não domina o nosso. Próximo, Augusto. Modelos de ensino híbrido. Esse aqui, rotação de laboratório, quando tiver o aluno na sala de aula, essa rotação de laboratório, aí a professora dizia assim, mas professor, eu trabalho lá em Canafístula, a minha escola em Canafístula não tem laboratório. Mas esse laboratório não é precisamente laboratório de Química, Física, Biologia e de Informática, não, meus queridos. É um lugar onde tem uma quadra. É um lugar onde tem uma quadra. Isso é uma forma em que você pega alguns desses alunos. Se tem 30 alunos, você quer trazer os 30 alunos de forma híbrida, 15 ficam assistindo aquela aula com a professora e 15 tem um espaço e o professor da Educação Física vai trabalhar alongamento, alimentação, movimentar o corpo, dizer que o teu resultado como saúde é o que tu comes. Então, é uma forma laboratorial, de trabalhos complementares. Mas se tem um laboratório de informática, melhor.
Existem várias plataformas aí que preparam provas online, que o aluno responde, ele dá o resultado na hora. E o aluno gosta de dar a resposta da prova dele logo. Qual é o aluno que não gosta de fazer a prova dele de manhã e ter o resultado à tarde? A professora fica uma semana e o bichinho fica, professora, quanto eu tirei? Professora, quanto eu tirei? Então, ferramentas, então, laboratório. Ó, e olha o que eu coloquei aqui, ó. Existem plataformas para isso. A mais usada no Brasil é a DIC Lab. Essa aqui tem essas ferramentas que mostra para que o professor possa. Esse é o primeiro, viu? Rotação de laboratório é uma das formas, dá sim, dá, porque o laboratório é uma árvore. O laboratório é uma caminhar, catando e trabalhando a questão dos insetos, o que vive ali, as plantas. Próximo. Sala de aula invertida, vocês já ouviram falar, todo mundo ouve falar nisso, é uma forma essencial para você agora, professor. Você vai falar sobre mitocôndrias. Então você manda para ele, ô meus queridos, você tem acesso ao Google? Tem. Então procure saber o que é mitocôndrias, façam anotações, a maior informação que vocês tiverem. Então esses alunos vão pesquisar, e quando eles vão pesquisar e vão anotar, eles já estão aprendendo. Quando eles voltam para a sala, eles já trazem para a discussão. Essa aula que você vai dar em casa, não é precisamente, abre o livro na página 18, todo mundo abriu, já abriu Marinha, já abriu Chiquinho, não abriu ainda, abra. Professora, eu não estou entendendo aqui o que é substantivo. Está dizendo aí. Olha só, manda ele pesquisar substantivo em casa. Trabalha o substantivo mais usado e diz para ele que alface é feminino e que tomate é masculino. Como é que eu dou o gênero do substantivo e a própria professora diz, eu comprei 2 tomates. Eu comprei um alface. Como é que eu dou aula de língua portuguesa e não uso? Que língua, que objetivo é esse? Onde é que está o meu plano de aula? Eu detesto o plano de aula. Esses planos que ficam anotados, porque quando eu vou olhar, eu estou vendo que meu professor não está usando nada daquilo. Então, mexam-se. Use algo real. E quando você olhar para a sua gestora, diga assim, olha, professor, a minha forma com a qual eu trabalhei com o verbo foi essa porque eu obtive o resultado dos meus alunos. Quando for trabalhar os pronomes pessoais, digam para eles que o mim não faz nada. Aí eu brinco com eles, não é preconceito não, eu brinco com eles assim. Professor, mim só trabalha na casa de índio. O índio diz assim, me pesca, me mata, me come, me nada, me namora, me não gosta. Não é? O que está na civilização sou eu. Então não pedi para mim fazer. Aí a professora de língua portuguesa, dando pronomes pessoais de casal oblíquo, sai da sala, chega perto da coordenadora e diz assim, ou perto do diretor, o professor Júlio, é para mim fazer o que agora? Aí eu vejo essa professora com um cocá de índio, uma sainha de pena. Então é isso, para que a gente está ensinando? Ele está em busca de ter que terminar aquele conteúdo, de registrar na plataforma digital. Aí o assunto foi esse, e a metodologia foi essa. Usou, se não usou, está sendo falso. O professor tem que professar o que ele faz. Olha só, sala de aula invertida, isso é show de bola. Professores tradicionais não gostam disso. A professora da ativa do novo século gosta. O menino pesquisa primeiro para trazer para a sala de aula, porque ele traz. Você sabe o que é que acontece diante da BNCC, de grandes materiais? Porque o melhor material do mundo é o professor e o aluno. O melhor material do mundo hoje em aulas online é o professor, o aluno e a família dele, são os 3. É o melhor professor do mundo, é assim. Sabe o que acontece com a BNCC, professores? Vou falar de língua portuguesa. É que eu sempre me questionava, como é que eu dou o conceito de substantivo se o menino conhecer o substantivo? É um preconceito. Como é que se descobre a vacina contra o Covid sem antes conhecer a vacina? Como é que se dá o nome da vacina sem antes conhecer? A gramática tradicional diz, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Antes, aí vão explicar o que é isso aí. E numa tabela normal. Aí eu digo assim, olha a frase, eu canto um canto diferente do meu sabiá. Eu canto um canto diferente do meu sabiá. Se for de acordo com a gramática e diante dos verbos regulares, eu canto é uma ação, é verbo, o menino de 5º ano vai dizer que é verbo também. Aí, professor, como é que o senhor trabalha? Depois, se a secretaria quiser que eu venha, não venho dizer que as professoras de português não sabem da aula, eu venho apenas ser um facilitador. Eu trago um texto, eu dou aula para meus 5º anos, adoro dar aula para os pequenininhos. Então eu pego aquele texto, Américo, pisca-pisca. Aí tem lá, Américo, aí eu grifo Américo. Quem é Américo aí para você? Américo é um homem, eu boto o nome homem, e boto a palavra nome. Pisca-pisca, pisca-pisca é o quê? Sei lá, professor, acho que ele era doido, ficava piscando.
Ah, você era doido, então essa é uma qualidade de Américo. Bota aí qualidade. Depois que a gente tem grafado, todo mundo tem classificado, aí eu digo para ele, todas essas palavras que vocês grifaram no texto, que tem nome, são substantivos. Todas as que vocês grifaram são qualidades. Qualidades são palavras adjetivos no texto. Aí vem o conceito, mas vem tudo invertido. Então isso é uma forma invertida de você ensinar. Não se ensina verbo dando conceito de verbo. Se ensina verbo se identificando no texto. Primeiro, João cortou a árvore. Qual é a imagem que vocês veem disso aí? Ah, professor, ele com o machado cortando. Então, cortando, ele fez um movimento. Bota aí, movimento. Aí depois você transforma aquilo em ação. Então, o menino vai pegar todos os textos e vai identificar. Não essa forma tradicional. Então, muito interessante aqui, ó. Requer disciplina do aluno, ou seja, o aluno estuda a teoria das disciplinas em casa, no ambiente virtual, depois aplica-se as dinâmicas e atividades na escola. Vê primeiro, está aí, diria assim meu avô, uma mão na roda agora para ver isso aí. O aluno pesquisa antes de trazer para a escola, tá bom? Próximo, Augusto. Modelos, rotação de estações, isso aí não, para a gente não é legal não, mas é você dividir as turmas em grupo, dá trabalho para vocês fazerem em casa e depois faz uma rotação, aquele grupo passa a estudar aquele do grupo A e depois apresentar em sala de aula. Próximo. Rotação individual é você trabalhar o seu aluno individual, isso aí requer tempo, e aí de forma online fica difícil, que é você, por exemplo, eu escolho as classes gramaticais, aí passo para Joãozinho somente gênero do substantivo, e passo para Maria somente grau do substantivo, individual. Depois eles vão fazendo a rotação, vão fazendo o ciclo, e vão explicando, e vão apresentando em sala de aula. Aluno, o objetivo desse roteiro é fazer com que o aluno passe pelas estações mais importantes para suprir suas necessidades e dificuldades. Que eu também não acho isso legal, não. Eu acho que para a gente hoje, a sala de aula invertida é show de bola, tá bom? Próximo. Pronto, pessoal. Eu sei que eu converso demais, né? Atrás. Eu sei que eu converso demais, olha só. Motivação e estímulo. Escuta só. Motivação e estímulo. Você sabia que tem pessoas que dizem que elas são sinônimas? Elas não são sinônimas. Meus queridos, motivação e estímulo. Professor, eu estou desmotivado e eu estou desestimulado. É a mesma coisa? Não. Porque motivação é algo de você. Motivação é algo intrínseco. Motivação é algo pessoal. Eu resolvo ser professor ou estar professor porque eu trago na minha alma a vocação de ser professor. Quando isso deixa de fluir e eu deixo de gostar de ser professor, eu estou desmotivado. Não tem nada a ver com o salário. Não tem nada a ver com o material didático. Não tem nada a ver com a gestão pública. Não tem nada a ver com o pai. Não tem nada a ver com a mãe. Não tem nada a ver com o aluno. Motivação é algo meu. Eu me descobri um dia dando aula para pessoas, transmitindo conhecimento e trabalhando a formação integral dessa pessoa. Então é motivado para isso. É como se fosse uma vocação. É como se eu tivesse uma vocação para isso. Estímulo é algo externo. Estímulo é algo que vem de fora, que te estimula. Que aí pode ser um salário que te dão, pode ser um presente que te dão. Estímulo não é vocação, não é motivação. Motivação é coisa sua, está lá dentro. E olha, meus queridos professores, não existe ninguém que possa fazer o outro motivado. O motivo ele vem de dentro. O estímulo é que é diferente. Eu posso te estimular. Eu posso te estimular, por exemplo, gostar de educação. Eu posso te estimular, por exemplo, falar do aspecto socioemocional da criança te dando um livro. Então o professor Júlio me estimulou. Me motivou, não. Ninguém motiva, o pai não motiva a criança. A professora não motiva a criança. Motivação é algo que vem do cara. É o chamado vocação. O estímulo ele é externo. Vou só te dar um exemplo de estímulo. Quando a gente assiste a alguns filmes, ou que vai a Disney World, sei lá na Walt Disney, lá tem uns parques aquáticos e tem uns golfinhos que pulam aquele círculo. O cara coloca uns bambulês, sei lá, eles pulam. Eles são estimulados. E não sei se vocês percebem, mas todas as vezes que o golfinho ele pula aquele círculo, ele vai até a borda e balança a cabeça, o tratador vai e bate ao lado da boca dele.
Aqui ele deixa, tem uma iscazinha que ele deixa na boca do golfinho. Ele volta, então ele foi estimulado a pular de novo. Então você pode sentir esse estímulo por algo que te dá, por um cargo que te dão. Então o cara me deu um cargo e aí eu vou lutar por isso, estou estimulado. Mas motivado é outra coisa. Motivado é algo teu. Se você não é um professor motivado, precisa repensar a sua profissão. Porque não pense que tempos bons virão. Tempos difíceis virão, que faz parte do nosso crescimento. Mas a gente faz a nossa parte. E quem acredita no mundo espiritual vai chegar perto de Deus e dizer assim: Senhor, estou aqui, fiz a minha parte. Orientei. Só passe uma mensagem para o seu aluno se você tiver certeza. Se você não tiver certeza, não fique passando algo para o seu aluno errado, porque o aluno está acreditando em você e você é um professador. Você professa o que você acredita. Não queira passar para os outros aquilo em que você não acredita. Não fique mandando os meninos em que ano o Brasil foi descoberto, quando é a independência. Isso não leva a nada. Fazendo as crianças decorarem aquela e ficam mais assim. Já viram isso? Tem aula de ciência e a professorinha na véspera faz um exercício de revisão com eles. Estude isso aí. Aí a mãe às vezes arranca a folha e fica perguntando: Zezinho, o que é célula? Célula. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver. Ela disse: chover molha, né? Deixa eu ver, mãe. Célula é a parte tal. Aí falta só um pouquinho. Aí a mãe: só falta uma palavrinha. Misericórdia. Quais são as partes que compõem a célula? Citoplasma, membrana e núcleo. Aí está lá no livro didático do professor, respondido: Maria atravessou o rio montado numa jumenta. Mas o aluno coloca lá: montado numa jumenta, Maria atravessou o rio. A professora, que tem um livro, que está com a resposta, coloca mais ou menos. O menino chega para a professora: por que mais ou menos? Porque o correto é Maria atravessou o rio montado, e não montado, ele atravessou o rio. Então são essas questões que a gente tem que rever com o nosso aprender. Então sinta-se motivado. Motivação é algo interno, é algo que vem de você. Se você está com um problema, se você está se sentindo desmotivado, procura um psiquiatra. Eu faço tratamento com o psiquiatra, voltei porque eu tive depressão depois que eu tive o vírus. Então ele me afetou emocionalmente, fisicamente. Estou com algumas sequelas, quem trabalha comigo na escola sabe o quanto eu sofri, que eu pensei que eu ia morrer. Então procurei um psiquiatra. Estou lá no psiquiatra, chega alguém de Guarabira: oi, professor Júlio, tudo bem? Tudo bem. Encontrei uma senhora curiosa, e eu estava num velório, e ela me viu lá no psiquiatra e disse assim: ô professor, o senhor está tomando Rivotril? Eu olhei para ela assim e disse: eu não sei que intimidade é essa que eu dei a senhora para perguntar que remédio eu estou tomando. Então a gente precisa rever isso. Se a gente está desmotivado, tem algo que está faltando dentro de nós. Agora, o estímulo, às vezes está faltando do marido, às vezes está faltando do amigo. Porque o casamento ele só vai à frente quando há estímulo. Você não se sente motivado, logicamente. Se você não se sente motivado de ser professor, pode te pagar 10 milhões de reais como salário, que eu conheço um monte de professores que ganham e enrolam os alunos a vida inteira. Ganham 20 mil reais e dão uma apostila para os alunos fazerem revisão. Resumo. Não sabe disso, né? Os cursos de especialização da vida, venhamos e convenhamos, tem alguns que são bons, mas tem uns professores que deixam a desejar. Eu fazendo meu mestrado, e a professora que eu passava a tarde todinha vendo o filme Vida de Inseto, eu disse: poupe-me, professora, eu vim de Guarabira para ver Vida de Inseto. Eu comprei Vida de Inseto quando era em fita VHS para meus filhos, já sei todo o relacionamento dos gafanhotos com as formigas, e fui contando o filme para ela e para os meus amigos, que é para ficar abusada comigo. Você está entendendo? Abusada, ver Vida de Inseto, poupe-me, professor, que eu estou me sentindo gafanhoto aqui, não é a formiga não. Então olha só, o estímulo é isso, é coisa externa. Vamos lá, rapidinho aqui. Augusto. Alguns filmes que eu vou indicar para vocês, professores, para vocês lerem e lidarem com a sala de aula. O extraordinário, que é esse garotinho que sofre bullying na escola porque tem uma deformação no rosto. Não é? Então procure saber qual é a deformação do rosto do seu aluno, do olhar do seu aluno. Segundo filme que eu coloquei aí, Augusto. Uma lição de vida. Esse filme aqui, meus queridos, vocês vão saber ali o que é motivação. Vocês vão saber o que é aquele senhor com 84 anos querendo estudar na África. Quem não conhece o filme, Uma Lição de Vida, o aluno coloca lá no Google, baixa, assiste. 84 anos e é barrado pelo Ministério da Educação, porque a idade dele está fora, mas ele tinha motivação,
Ele faltava estímulo, mas ele era motivado a aprender, faltou estímulo. Sabe o que acontece com o filme? Ele vendeu duas carneiras, 2 ovelhas. Com o dinheiro, ele pagou uma van para ir até o Ministério da Educação e falar com o Ministério da Educação e dizer que queria estudar. Próximo. O menino que descobriu o vento. Parece que eu estou me vendo ali no sítio. O menino que descobriu o vento, eles são inteligentes, sim. Às vezes nós, professores, é que não somos tão inteligentes. Um filme muito bacana, e ele está lá na Netflix. Ao Mestre com Carinho, muito antigo, anos 60. Faça um parâmetro das aulas dadas por esse professor naquela época e as aulas que a gente tem que dar hoje. Outro filme. Agora, eu gostaria que um amigão aí coloque. Eu tenho 2 videozinhos de 42 segundos. Aqui nós não vamos presenciá-lo, porque vai ser direto aí. E esses 2 vídeos, ele fala, antes de você soltar aí, o seguinte. Eles são 2 comerciais de automóveis. Tá bom? E os 2, eu acho que um é da Renault e o outro é da Volkswagen. Estou fazendo aqui propaganda nenhuma. Para vocês saberem, vocês estão em casa, vejam esses dois vídeos aí. E vejam se as crianças não têm sonho. Eu morei no sítio, sabe o que é que mamãe nos teve quase todos nós em casa, com a parteira. Sabe o que a mamãe fazia com o umbigo da gente? Quando estava seco, ela enterrava na porteira. Para a gente ser fazendeiro. Nunca cheguei a ser fazendeiro. Quase que eu morria para criar os irmãos. Então, essas ideias. Já viram aquela ideia que a gente arrancava o dente e jogava no telhado? Ela mandava jogar no telhado. Então, as crianças têm esses sonhos, não podem esses sonhos. Fale dessas virtudes, fale desses relacionamentos. Você já ouviu falar em comadre Fulozinha? Que tinha no sítio? Mamãe dizia que quando o assovio estava bem longe, é que ela estava bem perto. A gente ficava todos tremendo. Quando o assovio estava bem perto, ela estava bem longe. Sabe, olha que cada teoria que as famílias têm, e às vezes a gente não aproveita os alunos. Tinha os 3 dias de carnaval, os 4 dias de carnaval, na quarta-feira a gente ia tomar cinza, mamãe dizia. Por que, mãe, a gente tem que botar essa cinza? Porque o diabo não vai se aproximar. Olha que questionamento da mãe, olha que introdução da mãe. Então vamos observar isso que existe nas crianças. Vai dar certo o vídeo, amigão? 42 segundos, bem rapidinho aí. Meet me tonight in dreamland, under the silvery moon. There let my dreams come true, sweet dreamland. Filho, a mamãe quer te apresentar uma pessoa. Não pedi com motorista. Golf. Não é só um carro, é o Golf. Agora, para encerrar, eu quero falar só dos 5 olhares, dizer assim para vocês, pessoal, 5 olhares como ser humano, 5 olhares como professor. Olha para mim. Primeiro olhar para trás com gratidão. Por alguém que te fez alguma coisa, ou Deus te dá a oportunidade de tu seres mediador do conhecimento modificador. Segundo olhar, olha de lado o outro. E vê que tu tem o teu aluno que precisa de ti. Então tem esse segundo olhar. Sempre nós devemos nos colocar diante do aluno. Terceiro olhar é olhar para frente com esperança. Dias melhores virão, estão na música de Jota Quest. Passa para os teus alunos, dias melhores de Jota Quest, show de bola. Terceiro olhar. Quarto olhar é olhar para dentro de si, porque nós somos professores, mas nós não somos completos, nós não detemos o conhecimento, nós somos fragilizados e a gente aprende com os nossos alunos. E o último olhar é olhar para o céu e dizer que Deus te protege sempre, eu tenho certeza disso. Que Ele os abençoe. Muito obrigado por terem disponibilizado tempo para me ouvir. Obrigado a toda a equipe. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima, se Deus quiser. Eu sempre termino meu programa lá no Sistema Correio, sempre termino dizendo assim, até sábado, se Deus quiser. Aí o controlista diz assim, ele disse que quer. Então esperamos que nós nos encontremos aí nessa caminhada da vida. E ali a última frase aí é assim, ó, quem você é deixa marcas. Lembre-se disso.
Você vai deixar uma marca do seu aluno, como muitos professores deixaram em mim e deixaram em você também. Cheiro no coração e obrigado aí pela acolhida. Obrigado, professor Júlio. Eu já, inclusive, já vi alguns programas, né? Eu ouvi, acordava de manhã, ouvia o programa do professor Júlio no Sistema Correio de Comunicação aqui em uma das fusoras de Guarabira. Mas, quero mais uma vez abraçar você que está em casa, os professores, profissionais de educação, em casa conosco até esse momento, né? Nessa jornada pedagógica, passando tudo para vocês, para que nós possamos nos adequar a este momento, né? O país vive uma pandemia e por essas questões temos que nos adequar, nos preparar para levar para o nosso aluno o ensino de qualidade da maneira que se pede o momento. Nós queremos agradecer também o pessoal da equipe de comunicação por toda essa estrutura aqui, em nome do nosso secretário de comunicação, Cristiano Santos, abraçar toda a equipe de comunicação por este trabalho maravilhoso, a interna, nos bastidores aqui, fazendo essa live com todo carinho para todos os professores que estão em casa. Lembrar de agradecer e abraçar também as escolas da nossa rede de ensino, enquanto os amigos da técnica preparam as participações de mais palestrantes que vão participar aqui